irmãos, Pai do Senhor, vamos de devocional, estamos aqui em Apocalipse capítulo 10, meu nome é Luiz, para quem não me conhece. Pessoal, meus irmãos, por gentileza, né, para um pouquinho, deixa um like aqui, deixa um gostei, um joinha, tá bom? Faz um comentário, que você ajuda a gente nesse trabalho, tá bom? Deus abençoe. Irmãos, como de costume, os irmãos já bem sabem, estamos aqui fazendo devocionais com base na leitura bíblica do Novo Testamento, estamos em Apocalipse capítulo 10 e que Deus venha falar mais ao coração dos irmãos. Hoje o vídeo vai ser muito curto, porque o capítulo 10 tem apenas 10 versículos, irmãos. É bem curtinho, bem pequenininho. E vai narrar a visão do anjo, né? E um livrinho. E aí, vamos lá, irmãos. Eu vou ler rapidamente aqui, que os irmãos vão nos acompanhando. Então, nós vimos no capítulo 9 que João ele viu o soar da quinta e da sexta trombeta. Entre a sexta e a sétima trombeta há um interlúdio, tá bom? Capítulo 10. E o capítulo 11... tá, até o versículo 14 vai ser pausas, tá? Como se fosse um parênteses dentro de Apocalipse que João ele descreve, tá? E aqui no capítulo 10 ele falou o seguinte, ó, vou ler para os irmãos rapidamente, a gente vai batendo um papo. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. Ou seja, isso demonstra o poderio, né, a grandeza desse anjo. Não era qualquer anjo também, que não é o Senhor, é um anjo mesmo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou voz forte, como ruge um leão. Então, irmãos, percebemos que esse anjo tem características diferentes, né? Ele tem as pernas de fogo, o rosto como o sol, em cima um arco-íris, ele envolto em nuvem. E quando ele fala como leão. E o versículo 3 fala o seguinte, e quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Então aqui nós estamos vendo aqui 7 trovões também soando quando esse anjo ele começa a falar. Isso é um mistério, por quê? Porque no versículo 4 aqui nós vamos ler o seguinte, olha. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever. Por quê? Porque João foi levado a essa revelação e o anjo pediu para ele escrever as coisas. Só que quando esses trovões começaram a falar, ou seja, quando o anjo ele começa a falar e esses trovões, a partir da voz do anjo, começam a falar também, os trovões começam a falar. O versículo 4 fala o seguinte, logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então aí é um mistério. Então isso não foi revelado a João, mas não foi permitido a nós termos ciência do que esses trovões falaram. Se torna um mistério, tá bom? Lembrando que tudo o que está acontecendo aqui no livro de Apocalipse é algo que está previsto acontecer na grande tribulação, tá bom? No período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, que é o que nós cremos. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Aqui são 2 pontos interessantes que demonstram a criação, né, de Deus. Ou seja, um pé na terra, um pé no mar e a mão levantada para o céu. Tá bom? E jurou por aquele que vive para todo sempre. Então vocês podem perceber que esse anjo, ele não é um anjo ruim, tá? É um anjo de Deus, porque ele jura por aquele que vive todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nela há, dizendo, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então o anjo ele profetiza aqui, não? O anjo ele fala que não haverá demora. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, se cumprirá a vontade de Deus e o anúncio que foi feito aos profetas. Versículo 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Ou seja, o anjo ele desce, né, lá no versículo 2 fala o seguinte, o anjo tinha na mão um livrinho aberto. E o anjo, esse anjo que João viu, tinha um livrinho aberto. E a voz falou o seguinte, vai e pega o livro que se acha na mão do anjo que está em pé. Versículo 9, então João foi até o anjo pedindo que desse o livro. Então o anjo falou o seguinte, olha, pega o livro e devore. No seu estômago ele será amargo, mas a sua boca será doce como mel. Quando João pega o livrinho, versículo 10 já encerrando. Quando João pega o livrinho da mão do anjo, ele devora o livrinho e na boca realmente tinha era doce como mel, mas quando bateu no estômago ficou amargo.
Então me disseram, é necessário ainda que profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É uma revelação muito parecida com a revelação de Isaías, ou seja, era Deus concedendo ainda autoridade a João a profetizar sobre as nações no período em que ele tinha tido a revelação de Apocalipse. Ou seja, mesmo Deus mostrando para João o final dos tempos, ainda existia um mistério na vida de João que deveria se cumprir. Então Deus estava dando autoridade através dessa revelação, através desse anjo, estava dando autoridade a João para que fosse boca de Deus na terra ainda, tá bom? Irmãos, é bem rapidinho mesmo, catar o capítulo 10, e no capítulo 11 nós vamos falar sobre as duas testemunhas, muito bacana, tá? Lembrando que isso aqui está acontecendo, tá? Dentro do período da grande tribulação, porém essa revelação aqui, ela demonstra que naquele período ali João ainda tinha muito o que fazer. Meus irmãos, até amanhã, que Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar um like, curte, compartilha, você ajuda, você apoia o nosso trabalho aqui. Que Deus abençoe.